Pessoal, o vídeo de hoje vai trazer quais opções tem, quais saídas possui aquele que detinha o benefício de auxílio-doença, foi convertido em aposentadoria por invalidez, tá aí tudo bem, porém essa conversão gerou um valor menor do que ele vinha recebendo. Vamos pensar num caso aí que a pessoa recebia R$ 2.000 de auxílio-doença, quando ele teve essa conversão do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez, diminuiu aí para 1.300, uma perda bastante significativa. Nesse caso, quais são as saídas, quais são as opções que esse segurado tem diante dessa situação? Bom, pessoal, a gente tem que lembrar que a emenda constitucional número 103 de 2019, a reforma da Previdência, que veio em 13 de novembro de 2019, ela trouxe uma alteração na forma de cálculo das aposentadorias e incluiu nessa alteração justamente a aposentadoria por invalidez, fazendo com que o anterior coeficiente de 100%, era o que nós tínhamos para o cálculo da aposentadoria por invalidez, passasse a ser de apenas 60%, uma diminuição de 40%, com possibilidade de adicionar 2% a cada ano que exceda 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. A gente sabe que a realidade da grande maioria dos aposentados por invalidez não atingiu, quando da incapacitação, tão longa contribuição. Então, pessoal, a grande distinção entre esses dois benefícios previdenciários por incapacidade é justamente a natureza da incapacidade. No auxílio-doença, essa natureza ela é temporária. Na aposentadoria por invalidez, a natureza ela é permanente, ela é definitiva. E aí, por que eu estou dizendo isso? Uma incapacidade temporária, ela pode se tornar permanente. Aí nós temos o fato gerador dessa conversão de benefícios, do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Lógico que podem haver outras variáveis, como a incapacidade temporária deixar de existir. Aliás, essa é a grande regra, mas ela pode se agravar, pode se tornar definitiva, permanente, e aí vai entrar a possibilidade dessa conversão que nós estamos tratando aqui hoje, de um benefício para o outro. Se você estiver diante dessa situação em que houve a conversão do benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez e você passou a receber um menor valor, há elementos importantes para você observar que devem ser considerados para você tomar a melhor decisão ou buscar reaver o valor que você recebia ou até mesmo receber um valor a maior. Dá uma olhadinha nessas possibilidades. A primeira delas, pessoal, é você se questionar qual a origem da sua enfermidade que gerou a incapacidade. Ela decorre de uma doença comum ou de uma doença decorrente do trabalho ou de um acidente decorrente do trabalho? Porque nós temos que a reforma da Previdência excepcionou dessa alteração de cálculo dos 100% do coeficiente para 60% aqueles que comprovarem ser a doença que gerou a incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, se você demonstrar esse nexo causal, que a gente chama, entre a doença e a incapacidade, você vai conseguir ter essa elevação do coeficiente de 60% para 100%. Segundo ponto, pessoal, você se questionar qual foi a data de início da incapacidade. Porque isso tem muita relevância. A lei previdenciária aplicável a cada caso, ela é a lei da época do implemento dos requisitos para aquele benefício. Então, se a sua incapacidade se deu em momento anterior a 13 de 11 de 2019,
e mesmo que a conversão tenha se dado depois dessa data, você tem direito à aplicação da legislação do regramento anterior, em detrimento das atuais alterações, o que vai te garantir um coeficiente de 100% em detrimento dos 60% que foram previstos na reforma da Previdência. Para isso, pessoal, a documentação médica se mostra fundamental, porque através dela você vai poder comprovar que, apesar da conversão ter se dado em momento posterior, 2020, 21, 22, o momento da permanência, da ocorrência da permanência da sua incapacidade, ela é anterior a 13/11/2019, razão pela qual o regramento anterior deve ser observado. Pessoal, é importante lembrar que o auxílio doença, diferentemente da aposentadoria por invalidez, ele não teve alteração no seu coeficiente de cálculo, por isso que a gente está trazendo essas possibilidades aqui. Então, o auxílio doença antes da reforma da Previdência, ele tinha o coeficiente de 91%, das 80% maiores contribuições, passou a ter o mesmo, passou não, né? Manteve o mesmo coeficiente de 91%, porém agora não tem o descarte das 20% menores. Então a única diferença para o auxílio-doença com relação à forma de cálculo primária, principal, é essa, da alteração do descarte das 20% menores contribuições, mas não tivemos alteração do coeficiente de 91%. Então a gente vê aí que é uma diferença de mais de 30% em comparação entre um e outro. Remonta, inclusive, aquele exemplo inicial que eu dei lá dos 2.000 para 1.300, uma diferença de R$700 nos benefícios, então realmente é algo extremamente considerável. As outras opções, pessoal, tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que, porque somente a aposentadoria por invalidez teve essa drástica diminuição no seu coeficiente de cálculo e o auxílio-doença manteve o seu coeficiente preservado, corretamente preservado, porém a aposentadoria por invalidez não podia ter sofrido essa alteração, até porque ela vem subsidiar aquele que está permanentemente incapacitado. Ao contrário do auxílio-doença, que a incapacidade ela é, em regra, temporária, sazonal, ela vai passar. Na aposentadoria por invalidez não se tem essa perspectiva, pelo menos a curto e médio prazo. Os tribunais, pessoal, têm entendido que essa alteração legislativa ela se mostrou desarrazoada, desproporcional, porque justamente não faz sentido nenhum uma pessoa que vinha recebendo esse valor que nós citamos aí como exemplo, R$2.000, passar a receber 1.300 porque passou a receber um benefício que venha subsidiar um estado clínico mais gravoso. Obviamente essa pessoa tem uma vulnerabilidade muito maior do que a época em que ele necessitou de receber um benefício de caráter temporário, um benefício por incapacidade de caráter temporário. E é justamente disso, pessoal, que decorre mais uma opção, ultrapassadas as opções anteriores, de se buscar o poder judiciário para que se revise o valor da aposentadoria por invalidez, levando em consideração justamente isso que nós trouxemos. Não se faz pertinente uma diminuição do valor do benefício mediante uma situação mais gravosa, onde o segurado precisa, aí sim, da tutela do Estado para se subsidiar, para garantia de uma vida minimamente digna. E aí ele tem essa drástica diminuição. Então, através de vários princípios constitucionais, dentre eles, justamente a dignidade da pessoa humana, se busca a declaração aí da inconstitucionalidade dessa alteração legislativa para aplicar
o antigo artigo 44 da Lei 8.213, que teve a sua vigência revogada após a reforma da Previdência em 13 de 11 de 2019, garantindo assim a aplicação do coeficiente de 100% na aposentadoria por invalidez. Então, pessoal, perceba que são várias as opções aí, as saídas, as dicas daquele que se encontra nessa situação. Lembrando, pessoal, que obviamente a aposentadoria por invalidez, por ter como fato gerador justamente uma incapacidade permanente, ela tende a ser muito mais duradoura, muito mais estável do que o auxílio doença, que por subsidiar uma incapacidade temporária tende a ter uma menor durabilidade. Isso é importante também o segurado levar em consideração para que ele chegue à melhor conclusão do que mais lhe atende às suas condições. Eu vou me despedindo de vocês nesse momento, até o próximo vídeo, obviamente, convidando-os a conhecer o nosso site. Nós estamos lá no ocadvogados.com.br, onde a gente tem uma infinidade de matéria no direito previdenciário e também temos um chat de dúvidas. Vai ser um prazer conversar com você lá no nosso canal do WhatsApp, no nosso site ocadvogados.com.br. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.